E aí pessoal, como estão? Tudo bem? Nós vamos então iniciar a nossa aula de hoje dando continuidade à unidade 3, a aula 6, que trabalha agora pontualmente sobre a resposta do réu, ou seja, a contestação efetivamente. Nós trabalhamos até então a petição inicial, nós falamos dos requisitos lá da parte pré-ajuizamento da ação, e agora nós vamos entrar no momento em que o processo já está instaurado. Então, agora é a posição contrária àquela do autor, agora nós estamos aqui enquanto advogados do reclamado, do réu do processo trabalhista. O que nós temos que observar aqui? Assim como qualquer outro trâmite processual, no processo trabalhista também é garantido a ampla defesa, o contraditório, com o detalhe que a defesa do reclamado, do réu trabalhista, a defesa com base no artigo do 847 da CLT, essa defesa se dará em audiência. Por isso que eu falo para vocês lá desde as nossas aulas de petição inicial que não tem a necessidade de tu se manifestar se tem ou não interesse em audiência lá na petição inicial. Por quê? Porque sempre vai ter audiência, até porque a audiência está diretamente ligada à defesa do réu, que ela se dará em audiência. Isso é o que diz lá o artigo 847, que foi modificado com a reforma trabalhista, que incluiu o parágrafo único, trazendo a possibilidade de apresentação de defesa escrita. Mas aí, professor, antes da reforma, que foi em 2017, não apresentava-se defesa escrita? Na verdade, sim, o judiciário era amplamente admitido a defesa escrita. No entanto, não tinha regulamentação legal ainda. Com a reforma, se introduziu ali, facultando ao advogado a apresentação de defesa escrita pelo processo judicial eletrônico. Mas não é obrigatório. A defesa pode ser oral, porque existe, então, como a gente já estudou, alguns princípios da oralidade, celeridade no processo trabalhista, e dentre eles está garantido, então, a possibilidade ainda de permanecer apresentando a defesa de forma oral. Então, a defesa em audiência através da oratória, certo? Então, isso tudo é garantido em razão todas essas características lá, inclusive o jus postulante, como a gente falou, que ele vale tanto para o autor ajuizar uma reclamatória sem advogado, como ao réu, o reclamado, apresentar sua defesa sem a presença de advogado, sem estar representado por advogado. Tá bem? O que mais que nós temos que observar aqui, então, em relação a essa parte introdutória da contestação, da defesa do réu? Sigam lá pelo material que eu enviei para vocês. O material eu tentei deixar o mais completo possível, ainda que tentando tornar mais sucinto o conteúdo, mas ele acabou ficando até um pouquinho extenso, ali tem bastante coisa no material da contestação, porque realmente tem muita coisa a se falar aqui, tá bem? Mas então, o que vocês têm que entender? A defesa no processo trabalhista, ela é eminentemente oral, ela pode ser apresentada em audiência de forma oral durante 20 minutos, ou faculta o advogado apresentar na forma escrita, incluindo daí no processo judicial eletrônico do PJE até a audiência. Essa é a redação do parágrafo único do 847, até a audiência. Aí a doutrina vai divergir aqui em alguns pontos que eu já vou falar, mas antes da reforma tinha essa discussão. Não, eu posso apresentar na audiência, porque era isso que o caput diz. Então chegava lá e queria apresentar o documento físico ou até mesmo um pendrive. Hoje vai depender do juiz aceitar ou não dessa forma. Mas até a audiência incluir é o ideal. O ideal é apresentar até a audiência. Então, aí nós vamos ver agora se é com sigilo ou sem sigilo, mas apresente até a audiência, se for fazer a apresentação escrita. E como ela vai ser dada, então? Pode ser dada de três formas a defesa, então, a apresentação da contestação. Eu posso apresentar ela na forma escrita, incluindo no PJE, sem sigilo, ou seja, na hora que eu vou incluir a petição e os documentos, eu posso assinalar ali se eu quero com sigilo ou sem sigilo. Quando eu quiser colocar, se eu incluir sem sigilo, eu vou estar fechando aquela triangulação processual, autor, juiz, réu. Nesse caso, quando eu faço essa triangulação, eu estou impossibilitando que o autor emende a petição inicial, que o autor desista da ação sem o meu consentimento. Por outro lado, eu também estou tornando a preclusão consumativa para mim, para o réu, porque então, se eu apresento a contestação e o documento sem sigilo, eu restringo a possibilidade de eu também emendar a minha contestação, de eu apresentar documentos que eu já tinha, que já estavam na minha posse, certo? O que mais que nós temos que pontuar aqui?
Aí ali no material de vocês eu até coloco, existe, então essa é a regra, mas a possibilidade de complementar daí aquelas hipóteses de erro material, de fato superveniente, de ordem pública, autorizados por lei, daí era admitido ainda a complementação. Mas eu posso incluir a petição com sigilo. Se eu fizer isso, é o mesmo que eu estivesse apresentando na defesa, aliás, na audiência. Eu apresento ela, ela vai estar lá no sistema, porém a outra parte não tem acesso ainda. Com isso, garante o quê? Garante que o autor nesse caso vai poder ainda emendar a inicial, vai poder desistir sem a minha anuência e a mim, o reclamado, o réu, eu posso complementar até a audiência essa defesa, se eu incluir ela com sigilo. Então, vai de cada caso. Se eu quero já limitar para que o autor não peça mais nada, eu coloco sem sigilo. Se eu quero, então, para garantir então que eu possa juntar novas provas até a audiência, eu deixo com sigilo. Até mesmo porque se eu coloco com sigilo, eu impeço o outro advogado de ver a peça e com isso, quando aberta a audiência que o juiz vai fazer a proposta de conciliação, a outra parte ainda não viu o que eu aleguei. Então, daqui a pouco ele viu que eu juntei vários documentos, mas ele não consegue ver o teor. Nesse caso, daqui a pouco ele pode vir aceitar um acordo, porque ele presume que possa vir provas lá substanciais, e na verdade as provas não têm um peso tão bom assim. Aí eu vou lá e boto com sigilo até para tentar um acordo de melhor possibilidade. Ou ainda uma terceira hipótese, que é a apresentação na audiência de forma oral. Isso é o que eu falo para vocês, de forma oral, oratória, 20 minutos. Alguns autores ainda defendem que seria possível a apresentação por um pendrive lá, chegar na hora e pedir para incluir no processo. Isso eu deixo uma observação. Vai depender de cada vara. Tem varas que o juiz vai admitir que seja feito assim. Existem outros juízes que não admitem, que querem que tu inclua antes. Então, como ali o texto legal da CLT diz que até a audiência, então eu entendo que a escrita deve estar incluída, pode ser 1 minuto antes do início dela, mas tem que estar incluída nos autos eletrônicos até a audiência. Então, eu entendo dessa forma, que é o que diz o parágrafo único, mas autores ainda defendem que, a depender do juiz, poderia sim ser feita durante a audiência, lá com pendrive. Certo? Se eu fizer dessa forma, a forma oral, até o final da conciliação, pode ser feito, então, aditivos na inicial ou a própria desistência sem necessidade de anuência do réu. Eu botei algumas observações ali para vocês, ó. Uma delas que é importante, ó, eventuais normas internas que prevejam que a defesa deve ser incluída no PJE, no processo eletrônico, com antecedência. Ali eu botei um exemplo, 24 horas, antecedência de 12 horas, 5 horas. Isso é inconstitucional, pessoal. Por quê? Isso aí já tem decisões judiciais admitindo esse entendimento que não pode limitar, porque a defesa trabalhista, essencialmente, a defesa é apresentada em audiência. Portanto, eu não posso criar uma regra, porque o juiz não pode legislar, o tribunal legislar sobre o processo, que isso é competência da União. Não é de cada juiz, não é de cada tribunal. Então, não podem criar regras limitadoras ao contraditório ampla defesa. Eu posso apresentar até a audiência, até o início da audiência eu posso incluir, então, a minha defesa. Não posso criar regras que gerem impeditivos ou empecilhos à ampla defesa e o contraditório. Bueno, o que nós temos que observar aqui? Falamos em defesa do réu, nós vamos ter, então, 3 modalidades de defesa. Nós vamos ter a contestação, exceção, que nós já vamos ver o que são as exceções, e a reconvenção, que também é tida aqui como uma forma de defesa. Porém, a defesa do réu, com o novo Código de Processo Civil, né, já não é tão novo mais, mas com o Código de Processo Civil atual, ele unificou tudo numa única peça. Então, contestação, reconvenção, eu vou apresentar numa mesma peça. Agora, as exceções, exceção da incompetência e exceção da suspeição, essas eu ainda posso apresentar em peça apartada, em peça, uma petição autônoma, tá bem? Então, é isso que nós vamos ver agora. Existem essas exceções de incompetência territorial, de suspeição e impedimento, que eu posso apresentá-las em peça apartada, em petição apartada.
Mas vamos dar sequência aqui, vocês vão acompanhando o meu material, vocês vão ver que logo mais ali tem, mais abaixo eu deixei um tópico destacado para a gente trabalhar só sobre isso. Antes, eu vou falar um pouquinho sobre a revelia. Você já tem uma ideia do que é a revelia, o réu revel e tal, lá pelo processo civil. Nós vamos ter aqui alguma diferença em relação ao processo civil. Lá no processo civil, vai ser revel o réu que não apresentar defesa. Já no processo trabalhista, é um pouquinho diferente, porque a revelia ela gera na ausência do réu na audiência. Então, o réu, se ele se ausentar da audiência, ele será considerado revel. Pode o advogado incluir uma defesa, mas ao réu é considerado a revelia, considerado revel, e ainda pode ser aplicado a ele a confissão ficta dos fatos. Então, como isso, professor? Vocês vão lá no 844 da CLT, que vai dizer o quê? Olha só, é por isso que eu volto a falar que a audiência no direito, no processo trabalhista, ela é essencial, extremamente importante a audiência. Então, não tem advogado que vai atuar na justiça do trabalho que não vai fazer audiência. Então, ou tu vai ficar lá dando parecer interno para clientes e não vai atuar judicialmente, mas se tu for atuar judicialmente, tu vai ter que participar da audiência, é inevitável. Por quê? Olha lá, o 844. O não comparecimento do reclamante, do autor em audiência, gera o arquivamento. E o não comparecimento do réu, do reclamado, importa na sua revelia. E ainda poderá importar na confissão ficta, então, em relação aos fatos. Quando que vai gerar a confissão ficta? Quando na notificação, lá na citação, o juiz determinar que se inclua, que se advirta o réu que, se não comparecer à audiência, haverá a sua confissão ficta. Por quê? Porque na audiência o juiz pode interpelá-lo, pode querer proceder perguntas ao réu. Nesse caso, se ele não está lá para ser inquirido, ele prestar o seu depoimento, aí ele vai ser a ele decretados os efeitos da confissão. Certo? Então, eu fiz ali um quadrinho abaixo. A revelia no processo civil é ausência de resposta, de defesa. No trabalhista é o não comparecimento em audiência. Isso efetivamente gera a sua revelia. Se ele comparecer em audiência e não apresentar defesa, ele não vai ser revel no processo trabalhista. Essa é a grande diferença. O que mais? São alguns efeitos dessa revelia. A presunção relativa de veracidade, ela é relativa porque ela não é absoluta. Dependendo até da não comprovação por parte do autor, ele já não vai ter esse direito garantido. Possibilidade de julgamento antecipado da lide e o prazo contra o revel fluirão da data da publicação. Isso aí é as mesmas regrinhas lá do processo civil também. Então, ali eu destaquei para vocês alguns pontos importantes. A ausência do reclamado em audiência, mas o seu advogado estiver presente, será aceita a contestação escrita. A contestação, exceções. Se for o advogado está presente e o réu não, vai mesmo assim ser admitida a peça e os documentos que a acompanham. Certo? O que mais que nós temos que observar aqui? Em relação à sua ausência, vai gerar a confissão ficta, se ele não comparecer e tendo advertência na citação, vai gerar a confissão ficta de qualquer forma, então, se ele não comparecer em audiência. Certo? Independente disso, o réu revel também precisa ser intimado da sentença. Mesmo sendo revel, ele vai ser intimado da sentença para ter essa oportunidade de pagamento espontâneo do saldo devedor. Tá bem? E na sequência, então, a primeira coisa, antes de nós entrarmos propriamente na peça de contestação, que se divide em partes ali, nós vamos falar das exceções. As exceções de incompetência e suspeição, elas podem antecipar a peça contestatória. Por quê? Eu sou o réu reclamado, recebo a citação, eu posso apresentar alguma dessas exceções aí, a depender se for o caso. Nós temos a exceção de incompetência relativa e a exceção de suspeição e impedimento, tá bem? Então, o que nós temos que observar aqui? Vamos, primeiramente, só vou destacar para vocês que a decisão que julga as exceções, ela é uma decisão interlocutória
e tem como característica no processo trabalhista a sua não recorribilidade imediata. Eu não posso recorrer imediatamente dessa decisão interlocutória. Eu vou poder discutir ela quando eu for fazer o recurso da decisão definitiva. Aí eu posso utilizar ali de discutir o caso dessas exceções que foram apresentadas previamente, autonomamente, não junto com a petição, com a contestação, aliás. Então, além disso, o que acontece? Nós vamos falar um pouquinho do trâmite ali que vai funcionar. Mas eu apresento a exceção, o juiz vai suspender o processo. Suspende o processo e adia a audiência. A audiência que estava agendada já não vai mais ser realizada, ele vai adiar. A decisão é irrecorrível imediatamente. O que mais? Quanto a isso, então, ó, nós vamos falar o seguinte, ó, ela vai ser recorrível quando for terminativa. Se for intermediária, daí não vai ser, interlocutória não vai ser. Bueno, eu falei que existem duas exceções, exceção da incompetência relativa e exceção de suspeição e impedimento. Exceção da incompetência territorial, exceção da incompetência relativa, é aquela que o juiz não pode reconhecer de ofício, depende da manifestação do réu, da reclamada. É aquelas hipóteses que nós já falamos. Qual é o fórum competente? A regra, o fórum da prestação de serviço. Porventura, digamos que o autor tenha ajuizado numa vara do trabalho que não seria a vara competente. Incumbe ao réu apresentar essa exceção. Ela pode ser apresentada de forma autônoma, previamente à contestação. Daí qual é o prazo? Até a audiência? Não. Aí é o prazo de 5 dias a contar do recebimento da citação. 5 dias eu tenho para apresentar a exceção. Mas eu apresento por petição no PJE eletrônico. Qual é a diferença de eu apresentar ela como uma exceção e não apresentar ela como uma preliminar da contestação? A diferença é que se eu apresentar ela como uma exceção, uma peça autônoma no prazo de 5 dias, eu não necessito ir até a audiência. Se eu quiser apresentar na contestação, necessariamente eu vou ter que ir à audiência. Isso na prática pode gerar o quê? Pode garantir ao réu, a reclamada, que não necessite se deslocar da sua sede, onde seria o fórum competente, e ir até uma outra vara do trabalho, em outra cidade, ter um deslocamento inútil. Por isso eu apresento a exceção no prazo de 5 dias, o juiz vai suspender então o processo principal, o processo efetivamente, não o processo, vai suspender, o que ele vai fazer na sequência? Vai concluso, ele vai intimar o excepto, porque aqui nós vamos ter a nomenclatura um pouquinho diferente, o excipiente e o excepto. Aquele que está apresentando a exceção, no caso, o reclamado vai ser o excipiente, e o reclamante é o excepto, que é o réu da exceção. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai ser intimado para apresentar impugnação, uma manifestação também no prazo de 5 dias. O juiz ainda pode marcar a eventual audiência que ele entenda necessário, mas a audiência apenas para discutir a competência. Se essa competência é daquela vara do trabalho ou é de outra. Somente para isso, não vai discutir o mérito aqui ainda. Nesse caso, então, poderá designar uma audiência para essa finalidade, podendo, então, aí irá decidir se o fórum competente entende que é ali ou se é outro. Se ele entende que fica ali, aquele que não admite, que não aceita essa decisão, poderá recorrer lá quando fizer o recurso principal, da decisão principal. Ela não é recorrível imediatamente. Tá bem? Vamos ver o que mais a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Bom, não esqueçam, se eu não fizer exceção, professor, está tudo perdido, eu não posso mais alegar incompetência? Pode, como preliminar da contestação. Qual é o único ponto negativo? Que tu vai precisar comparecer até a audiência. Se eu fizer aqui, o trâmite vai ser dado todo pelo PJE, por tramitação eletrônica, eu não preciso me deslocar e vai remeter já para o fórum correto. E existe a exceção de suspeição e impedimento. Por mais que a CLT traga lá no texto apenas exceção de suspeição, é totalmente admitido lá com base no 144, lá do 144 e 145 do CPC, ele tem aplicabilidade aqui no processo trabalhista também. Então, admitindo a suspeição e o impedimento do magistrado. Qual é a diferença? Aqui eu não estou discutindo nada em relação à aptidão do juiz em julgar aquele processo. Não estou falando de
da incompetência absoluta, por exemplo, lá que seria competência de um juiz estadual e não de um juiz do trabalho. Não é isso, eu estou dizendo que, em razão de algum motivo, está viciando a imparcialidade do juiz. O juiz tem sua imparcialidade, ela está viciada por um motivo de suspeição ou de impedimento, conforme 144 lá e 145 do CPC, que vai falar lá, tem parentesco, amigo íntimo, enfim, todas aquelas hipóteses lá do processo civil, que nós vamos reportar para cá também no processo trabalhista dessa forma. Então, o que nós temos que entender aqui? Eu identifico uma dessas hipóteses. O que eu posso fazer? Eu posso esperar para alegar lá, a primeira fala da parte, ela tem que manifestar isso, se ela tem conhecimento. Mas eu não preciso esperar até a contestação. Eu posso apresentar uma exceção de suspeição no prazo agora, aqui é mais reduzido, 48 horas da citação. 48 horas da citação, eu vejo, foi o juiz tal que deu o despacho aqui determinando a citação. Eu já sei que ele tem um impedimento ou uma suspeição. Eu apresento, então, a exceção. O próprio juiz vai julgar? Não, não é o próprio juiz. Apresentou a suspeição. O que ele vai fazer? A exceção da suspeição e impedimento. Ele vai suspender o feito e ele vai, em 48 horas, ele vai analisar. Ele pode reconhecer realmente a suspeição e impedimento e já remeter para o juiz substituto dele, ou ele pode entender que não se enquadra nessa, não reconhece o ofício. Ele pode produzir documentos, rol de testemunha e vai remeter para o tribunal TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, quem vai de fato julgar se aquele juiz é ou não suspeito ou impedido. Tá bem? O que mais? Eu destaquei para vocês um conflito de competência. Aqui pode ser um conflito positivo ou negativo, né? Quando duas varas entendem que são competentes ou quando uma diz que não é, remete para o outro diz que também não é. Nesse caso, quem vai decidir isso? Isso aqui é só para retomar lá, garanto que vocês já têm esse conhecimento lá do processo do trabalho, e o professor já deve ter falado, mas o que nós temos que observar aqui? Primeiro, aqui eu botei uma observação ali, a súmula 363 do STJ diz que é competência do Justiça Estadual ações de cobrança de honorários promovida por profissionais liberais. Então, um advogado, por exemplo, vai cobrar os seus honorários, não é na Justiça do Trabalho, e sim é na Justiça Estadual. Isso é só uma observação para vocês que pode ter na verdade, essa súmula veio em razão dessa divergência, do conflito de competência que existia discutindo essa matéria. Mas eu botei ali no material de vocês podem observar, quando houver um conflito de competência entre um juiz do trabalho e outro juiz do trabalho, então são duas varas do mesmo TRT. Quem vai decidir? O TRT do qual eles estão submetidos. Esse é fácil. Juiz do trabalho e juiz do trabalho de tribunais diferentes. Quem vai decidir? Quem está acima daqueles tribunais? O TST. Vai lá no Tribunal Superior do Trabalho. Dois TRTs discutindo, cada um dizendo que é competente, seja negativo ou positivo. Nesse caso, TST também. Juiz do trabalho, juiz de direito, vai para o STJ. Juiz do trabalho, juiz federal, vai para o STJ. TRT e TJ, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal de Justiça. Ambos têm um conflito de competência. Quem decide é STJ. TRT e TRF é STJ. Apenas vai para o STF quando for Tribunal Superior. TST e qualquer outro tribunal, aí sim vai para o STF. Certo? Destacando para vocês que, conforme a súmula 420 do TST, não há conflito de competência entre juiz e tribunal. Daí não, né? Aí é aquela máxima, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nesse caso, o tribunal, e se o tribunal TRT do qual o juiz está submetido entender que ele é competente, não se tem conflito de competência nesse caso, tá bem? Bom, falamos então as exceções de incompetência e exceção de suspeição e impedimento. Essas podem ser apresentadas com peças apartadas, autônomas, antes da apresentação da contestação. Tranquilo? Na sequência, quando nós vamos adentrar especificamente na peça de defesa, na contestação, daí nós vamos observar o seguinte, aí muda a situação. Aqui nós vamos ter, então, nós vamos ter a peça, que agora, a peça de defesa, que ela está, a partir do CPC 2015,
ela se unificou, nós trouxemos uma grande remessa de alegações na mesma peça, reconvenção, foi introduzida na mesma peça de contestação. Então, tudo isso nós temos que observar também aqui no processo trabalhista. Mas vamos lá, então. O que é um ponto primordial aqui do advogado trabalhista que vai atuar para a reclamada? Ele necessita impugnar, rebater todos os fatos descritos na inicial. Ele tem que se opor a tudo que for alegado pelo autor. Se ele não o fizer, presume-se verdadeiros os fatos não contestados pela reclamada. Ou seja, o advogado trabalhista que advoga para a reclamada, ele deve impugnar tudo. Ele não pode impugnar de forma genérica, impugnação geral. Isso não é admitido no processo trabalhista, exceto quando for aqueles advogados públicos, lá, o defensor público, o advogado da ativa lá, fazer uma negativa geral. Isso só nessas hipóteses. Advogado que não for nessas hipóteses, ele deve, então, se opor ponto a ponto da petição inicial. Certo? O que mais que nós vamos destacar aqui? Então, a defesa pode ser feita em audiência, eu posso apresentar tudo isso que a gente vai falar a partir de agora, oralmente na audiência. E o juiz não pode limitar. São 20 minutos, não são nem 10, nem 15, nem 30, são 20. Então, tomem cuidado, vocês têm que ter toda a defesa, quem for fazer oral, nesse prazo de 20 minutos. O juiz não é obrigado a conceder mais prazo além dos 20 minutos. O que nós podemos pontuar aqui? Lembra quando a gente falou lá da petição inicial? Vou fundamentar com fulcro lá no artigo 840 lá da CLT e o 319 do CPC. Agora, na defesa, nós vamos falar o quê? Nós vamos apresentar, a gente vai falar isso na próxima aula, como que vai estruturar o modelo efetivamente da petição. Mas eu já vou antecipar para vocês que eu vou colocar com fulcro agora, né, com fundamento, que se funda no artigo 847 da CLT e o 335 e seguintes do CPC. Esses são os dispositivos legais que vão nortear a peça de contestação, tá ok? O que mais? Nós vamos observar que a contestação, a defesa do réu, ela se funda em dois princípios. O princípio da impugnação específica e o princípio da eventualidade. Tenho esses princípios à mente, tenho na cabeça. O princípio da impugnação específica é aquilo que eu falei. Eu devo impugnar todos os fatos, porque se eu não impugnar, vai presumir verdadeiros. Exceto ali, como eu botei no material, aqueles em que for inadmissível essa confissão, né, direitos indisponíveis, aqueles em que a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento público que exija ou estiver em contradição com a própria defesa. Então, em si, ela já ser contradita, aí seria o caso de considerar. Mas, então, a impugnação específica é a regra. Eu tenho que impugnar todos os fatos alegados pelo autor. Não esqueçam, impugnem todos, um por um. O que mais? O princípio da eventualidade é o que muitos advogados estranham na petição, porque eu não posso apresentar a defesa em etapas, em prestação. Não, eu tenho que apresentar todas as teses de defesa na peça contestatória. O princípio da eventualidade nada mais é do que: excelência, se tu não conceder essa minha tese de defesa, que conceda essa. Se não conceder essa, que conceda essa. Ainda que elas sejam contraditórias entre si, porque é normal, vocês vão ver, eu dizer, eu nego a existência de horas extras. Mas, excelência, se reconhecer, então que deduza tal e tal valores que já foram pagos. Ou então que aplique correção monetária com tal índice. Então, eu vou dizer, eu já vou ter que, pelo princípio de eventualidade, a gente vai ver na petição, nós vamos botar, em respeito ao princípio de eventualidade, então, se não conceder tal pedido, conceda tal e tal. Tem que garantir isso, tem que tornar na peça, ter essa possibilidade de que se não der isso, então que dê isso. Tem que apresentar todas as teses de defesa na contestação, tá bem? Só é admitido complementar, trazer outros fundamentos com base lá no 342 do CPC, que nada mais é do que quando tiver diante de fato superveniente, competir o juiz, conhecer de ofício, o juiz não conheceu, aí eu posso alegar mesmo fora da contestação, ou por expressa autorização legal, quando a lei me autoriza a trazer essas alegações posteriormente. Tá bem? Agora, na sequência, então, o que nós vamos observar? A estrutura da peça de contestação.
nós podemos dividir a contestação em 3 partes. A primeira, então, é as questões preliminares. Questões preliminares são questões de processo, matérias processuais. Nós vamos observar ali atentamente o artigo 337 do CPC, que fala de quais são essas preliminares, essas defesas indiretas, defesa de processo. Então, são questões processuais que impedem a continuidade da análise do mérito. Eu até botei um exemplo para vocês. Imaginem que um servidor público está ajuizando uma ação numa vara do trabalho. O servidor público, eu botei um exemplo do servidor público municipal, ele tem que ajuizar na Justiça Estadual, no TJ lá, e não na Justiça do Trabalho. Digamos que apresentem lá uma ação cobrando lá, eu botei ali diferenças salariais. Eu estou cobrando diferenças salariais e entra com uma ação na vara do trabalho, mas ele é um servidor público, não é aqui o ente judicial competente para julgar a matéria do servidor público. É lá na Justiça Estadual. Nesse caso, imagine o procurador do município. O que ele tem que fazer diante desse fato? Ele vai apresentar toda a alegação de defesa do mérito, dizendo que ele não tem direito a essa diferença salarial, para só no final ele falar que não é o fórum competente? Não. Ele não vai fazer o juiz ler tudo para depois no final dizer, excelência, tudo que tu leu não tem importância porque tu não é o juiz competente para julgar, e sim é da estadual. Não, por isso que ele tem que trazer como preliminar de mérito. Antes de qualquer coisa, ele alega essas preliminares. São situações que inviabilizam a análise do mérito. O juiz não vai ler o mérito, porque ele vai ver a preliminar e vai entender, não, ok, realmente eu não sou competente aqui, por exemplo. Nesse caso, então, vou remeter para o juízo competente. Eu nem vou ler o mérito. Não me interessa porque eu não vou julgar, não tem por que eu perder tempo com isso. Então, por isso que essas questões essas preliminares, essa defesa processual, elas devem ser apresentadas no início da peça. Primeira coisa é defesa, as preliminares, essa defesa indireta. E quais são elas? Nós vamos ver que tem defesas dilatórias, que elas não vão extinguir o feito, elas só vão protelar, vão modificar algo, e existem as peremptórias, que essas sim são capazes de resolver, de extinguir o processo sem resolução de mérito. Não vai resolver o mérito, mas vai extinguir o processo, ou parte do processo, certo? Aí nós vamos lá para o 337. Eu botei ali a relação deles, de todos eles, no material de vocês, dizendo o que é peremptório, o que é dilatório. Mas nós vamos ver um por um agora. Nós vamos adentrar já pontualmente já lá na análise individualizada de todas essas hipóteses do 337. Primeira delas, inexistência ou nulidade de citação. Ou seja, por algum motivo o réu não foi citado, mas ele apresenta a defesa. Então aqui, na prática, isso não é tão comum de acontecer. Primeiro porque as citações são feitas pelo correio. Tranquilo. O correio pode entregar. Pode entregar no endereço, não precisa entregar para o diretor, para o sócio. Qualquer pessoa que receba correspondência na empresa é apta a receber uma citação trabalhista. Segundo, não conseguindo pelo correio, vai se dar por edital. Então, pode acontecer, eu até botei no material de vocês, que pode ocorrer de haver uma citação por edital sem antes ter tentado pelo correio. Aí eu até posso alegar uma nulidade da citação. Mas lembrando que, se o réu apresenta a defesa no prazo até a audiência, independente da forma que ele tomou conhecimento, entende-se que foi sanado qualquer eventual vício e é admitido. Por isso que na prática não é tão comum de se ver. Mas então, diante de uma situação dessa, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que seja extinto o feito sem resolução de mérito com base no artigo 485, inciso 4º do CPC. O que mais? Incompetência absoluta ou relativa. Se for absoluta, é aquela que o juiz mesmo pode entender de ofício. A relativa, eu poderia ter feito por exceção na incompetência, mas se eu não fiz, eu vou fazer como preliminar de contestação. Nesse caso, então, eu vou alegar essa incompetência, vou trazer os fundamentos para isso. Aí é aquela mesma situação, eu botei um exemplo ali, uma demanda que envolve a cobrança de honorários profissionais liberais. É na justiça estadual, não é na trabalhista. Então, eu vou alegar ali uma incompetência. Nesse caso, eu vou pedir o quê? A extinção do feito sem resolução de mérito, se for a incompetência absoluta, ou se for a relativa, não é essa vara, é outra. Aí eu peço que o feito seja remetido ao juízo competente. Daí não vou pedir extinção, e sim seja remetido ao juízo competente. O que mais? Incorreção no valor da causa.
considerando que os pedidos devem ser líquidos e posterior à reforma, mais ainda deve ter uma liquidez, uma estimativa de liquidez ao menos. Então, se não houver, eu vou pedir a correção. E nos pedidos eu peço que seja realizada a adequação do valor da causa, certo? Inépcia da petição inicial, nós vamos observar lá o 330 do CPC, inciso 1º e parágrafo 1º, que o que seria efetivamente a inépcia da inicial? Falta de pedido ou causa de pedir. A gente já falou isso lá na petição inicial. Lembra que eu falei, a petição inicial nada mais é do que eu tenho que contar a história e pedir com base na história. É a causa de pedir e os pedidos. Se eu fizer um pedido que não tem causa de pedir, inépcia. Se eu fizer uma causa de pedir e não tem pedido, não vai ter efeito algum. O juiz não vai poder proferir nenhuma decisão sobre aquele determinado eventual pedido que deveria ter sido feito e não o fez. Falta de pedido, causa de pedir, pedido indeterminado, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão e pedidos incompatíveis entre si. Isso é inépcia da petição inicial. Diante de uma situação dessas, me deparei com uma situação dessas. O que eu vou pedir? Eu peço que o feito seja extinto, sem resolução de mérito, quanto ao pedido inepto. Pode ser todos ou pode ser algum dos pedidos que são ineptos. Aí eu vou identificar qual deles, com base no 485, inciso 1 e 4 do CPC. Perempção. A perempção no processo trabalhista vai acontecer quando? Quando, por culpa do reclamante, o processo foi arquivado por 2 vezes, ou quando ele apresentou a petição inicial verbalmente e não retornou em 5 dias para reduzi-la a termo. Nesse caso, o processo ele é extinto. Aí, nesse caso, ao novo ajuizamento, eu vou alegar a perempção com base no 731 e 732 da CLT e vou pedir a extinção do feito sem resolução de mérito. O que gera a perempção? Gera a impossibilidade do ajuizamento por 6 meses. Tá, professor, mas só 6 meses? Mas pensa em 6 meses, com o prazo prescricional bienal, que a gente vai falar logo mais, que é 2 anos, 6 meses pode ser fatal para ele não conseguir ajuizar novamente a reclamatória. Ainda mais quando ele deu causa a 2 arquivamentos. Isso já presume que já houve um transcurso de tempo maior. Litispendência. Litispendência e coisa julgada, isso é a mesma essência lá do processo civil. Litispendência, existem 2 demandas iguais tramitando, só que uma é anterior e a outra posterior. Na posterior eu vou alegar a litispendência. Nesse caso, a consequência que vai gerar é a extinção, eu peço a extinção do feito sem resolução de mérito. Ela pode ser total ou parcial, ou seja, ela pode ser só sobre algum pedido ou pode ser sobre tudo, caso ela tenha sido idêntica, então, a anteriormente ajuizada. O que mais que eu vou observar aqui? A coisa julgada, então, né? A coisa julgada, a diferença é muito semelhante à litispendência, mas a diferença é que o primeiro processo já transitou em julgado, já acabou. Nesse caso, segunda demanda, quando for ajuizado novamente, eu vou pedir extinção sem resolução de mérito, com base no 485.5, pode ser total ou só sobre alguns princípios, alguns pedidos, aliás. Eu indiquei para vocês ali que isso já vi cair na prova da ordem na área trabalhista, tanto em questões objetivas, quanto lá na prova prática. A diferença, saber diferenciar litispendência e coisa julgada. É muito simples, né? Então, não esqueçam, litispendência, 2 ações, elas não terminaram ainda. Coisa julgada, uma delas já transitou em julgado. Conexão. Conexão na prática é muito pouco vista, por quê? Porque quando ajuiza a ação pelo PJE, o próprio sistema já identificando as 2 partes, ele já indica se existe alguma demanda conexa. Mas aqui é quando há idênticos pedidos ou mesmo a causa de pedir vai reunir. O que eu vou pedir quando eu fizer o pedido, eu vou pedir o quê? Nesse caso não é extinção, e sim que seja reunida as ações, para que seja julgado reunida juntamente. Incapacidade de parte, defeito de representação ou falta de representação. Nesse caso, também vai gerar extinção do feito sem resolução de mérito, mas aí é quando há um problema de representatividade, ou porque não tem procuração, ou porque a parte é incapaz, menor de 18, absolutamente incapaz sem o seu curador, sem o representante. Nesse caso, eu peço a extinção do feito sem resolução de mérito, com base no 485, inciso 6º. Convenção de arbitragem. É admitido, professor, no processo trabalhista? É, mas com exceções. Demandas envolvendo dissídio individual, aquela açãozinha lá do empregado e da empresa, em regra, não é admitido. Vai ser admitido se o empregado for chamado o
hipersuficiente, que é o oposto do hipossuficiente. O hipersuficiente é aquele que tem curso superior e ganha mais do que salário igual ou superior a 2 vezes o teto do regime geral da Previdência, que é mais de 12 mil reais hoje, em 2020, mais de 12 mil reais. Aí esse camarada ele é considerado um hipersuficiente. Nesse caso, se houver então cláusula de convenção de arbitragem, pode sim utilizar como uma preliminar, pedindo a extinção do feito então também. E se for dissídios coletivos, aí sim, daí é plenamente admitido sem problema nenhum. Falta de condição de ação hoje vai se limitar à legitimidade e interesse processual. A possibilidade jurídica do pedido vai se tratar como matéria de mérito aqui também. Artigo 17 lá do CPC, eu vou pedir extinção do feito sem resolução de mérito. A parte é ilegítima ou não tem interesse processual. É bem comum. Na contestação, a ilegitimidade passiva é muito comum de se alegar. Ou porque ele não pertence a um grupo econômico que foi incluído, ou porque é um terceiro lá em relação a um terceirizado, tomador. Não, ele não prestou serviço na minha empresa. Tu pede a exclusão, então. Nesse caso, extinção do feito sem resolução de mérito em face e no que tange aquele réu, aquele reclamado. Falta de caução, na prática não admite-se mais, antigamente tinha-se algumas ações cautelares que exigia caução, nesse caso não tem, na prática não existe mais, mas o pedido seria extinção sem resolução de mérito também. Indevida concessão da gratuidade da justiça. Nós já vimos lá na petição inicial quando que cabe, olha lá, que ganha igual ou inferior a 40% do limite do regime geral da Previdência, que é em torno de 6 mil. Então, até 40% ou que eu comprove lá com a declaração de despesas que eu sou um beneficiário da justiça gratuita. O que o reclamado pode fazer? Na preliminar, pedir que seja reformada a decisão e não conceda a JG ao reclamante, ao autor, certo? Isso é bom por quê? Porque a gente viu que agora pode ter condenação em honorários. Nesse caso, então, o advogado do reclamado, para ele é interessante que o autor não tenha a justiça gratuita, porque ele pode ser condenado a pagar honorários para ele. Certo? Isso é a primeira parte, as preliminares. Nós vamos ter uma segunda parte da contestação, que são as prejudiciais de mérito. Prejudicial de mérito não é uma defesa processual, e sim uma defesa material. Ela vai extinguir o processo com resolução de mérito. Mas quais são as hipóteses? Nós vamos ter aqui a prescrição. Prescrição com base no artigo 7º, inciso 24 da Constituição e o artigo 11 da CLT, além da súmula 308 do TST. Essa é a fundamentação jurídica. Prescrição, nós vamos ter duas. A quinquenal e a bienal. Nós já falamos também sobre isso. A quinquenal é o quê? É aquela que pode ser durante o contrato. Então, é 5 anos da lesão ao seu direito. O meu direito foi lesionado hoje, eu tenho até 5 anos para buscar a reparação desse direito. Então, a prescrição nada mais é do que a perda da pretensão de reparação do direito violado. Eu perco o direito pela inércia. Por ter ficado lá parado, é aquela máxima, o direito não socorre aqueles que dormem, porque se tu ratear, dormiu nas cordas, tu vai perder. Tu não vai poder, então, buscar a demanda judicial para ter esse direito garantido. Ela é 5 anos. Pode ser durante o contrato, aí envolve aquela questão de ter que ajuizar a ação mesmo enquanto perdurar o contrato, ou tu opta por perder o teu direito, ou tu vai ter que ajuizar a ação mesmo que sem sair da empresa. Porque é 5 anos e ela vai transcorrer no curso do contrato também. E existe a prescrição bienal, que é após a extinção. Essa só começa com o fim do contrato. Se o contrato não se encerrou, não fala em prescrição bienal. Mas o contrato foi finalizado hoje. Eu tenho até 2 anos após para ajuizar a reclamatória trabalhista. Então, eu tenho até 2 anos, mas se eu ajuizar lá no último dia para fechar os 2 anos lá, então, beleza, ajuizei dentro do prazo bienal. Mas daí eu tenho que considerar o prazo prescricional quinquenal, retroage 5 anos. 2 anos já transcorreram após o fim do contrato, não tenho nada a reclamar aqui. Eu vou pegar só 3 anos efetivamente de contrato, certo? Com exceções, obviamente, ali, ações meramente declaratórias, aquelas, por exemplo, que eu busco só reconhecer que eu trabalhei na empresa para fins previdenciários, lá para reconhecer no INSS que eu trabalhava naquela empresa. Não tem repercussão econômica nenhuma. Daí eu posso ajuizar mesmo após esse prazo prescricional. Ou ainda
ações em que o prazo prescricional melhor não corre contra menor. Nesse caso, então, artigo 10 lá da Lei 5.879 e o artigo 440 da CLT também vai fundamentar esse pedido. Não corre contra o menor de 18 anos. Ainda nós vamos falar de compensação ou dedução. Essa pode ser uma prejudicial demérito, mas a doutrina diverge, tu não precisa trazer ela antes, tu pode colocar ela só no final, lá nos pedidos, sem problema algum. O que é compensação e dedução? Isso é a compensação é quando o autor e réu, credor e devedor se confundem. Um é credor e o outro é devedor, mas numa outra situação o devedor é credor e o credor é devedor. Então, nada mais é do que compensar. Eu devo para o empregado, mas o empregado me deve. Então, eventuais créditos que ele tenha vai compensar pelo crédito que eu tenho dele, certo? Mas isso limita-se a dívidas de natureza trabalhista, que se estabeleçam em relação à atividade trabalhista, tá certo? Então, tem que ter essa vinculação com atividades trabalhistas. Não é, ele me deve porque, sei lá, porque eu emprestei um dinheiro para ele pessoalmente. Daí não, né? O sócio lá emprestou dinheiro. Daí não. Tem que estar vinculado ao contrato, a atividade, efetivamente, atividade laboral. E o que é dedução? Dedução é diferente da compensação. Dedução é o quê? Quando o empregado está pedindo tais valores, mas eu quero que deduza o que eu já paguei a ele. Por exemplo, o empregado está pedindo horas extras, está pedindo adicional noturno, mas eu paguei. Paguei inferior do que eu deveria pagar, certo? Mas então compense, daí não vai se compensar, vai ser deduza a dedução daquilo que efetivamente eu já paguei, tá bem? Então vai haver a compensação desses valores que já foram pagos. E por fim, a terceira parte da contestação é a defesa de mérito. Defesa de mérito nada mais é do que rebater um por um todos os fatos que o autor trouxe na petição inicial. Aqui é a hora que o advogado pode dividir a petição em tópicos das horas extras, impugna hora extra, da insalubridade, do acidente de trabalho, do dano moral e vai assim por diante, impugnando um por um todas as teses alegadas pelo autor. Na defesa eu vou ter que me opor a elas, tá? Para deixar contraditadas. Com isso, não vai gerar a presunção de veracidade dessas alegações. Eu não trouxe na aula de hoje todas essas hipóteses aqui de fundamentação, mas nós vamos falar isso na próxima aula, quando a gente montar propriamente a peça de contestação. Aí eu vou trazer algumas situações de defesa de mérito aqui. Mas entendam que, primeiro, as preliminares, as prejudiciais de mérito e daí sim o mérito. Se o juiz passou por todas essas e não extinguiu o processo, não remeteu para outro juiz, aí ele vai analisar o mérito, só aí ele vai analisar o mérito. E ainda, após a contestação do mérito, o que o reclamado pode ainda fazer? Pode apresentar reconvenção. Reconvenção é quando a inversão aqui, o reclamado vira autor e o reclamante vira réu. Daí nós vamos ter, então, quando há uma conexão entre os fatos, ainda que no processo trabalhista há uma mitigação dessa conexão, o judiciário acaba admitindo, desde que envolva uma atividade envolvendo o contrato do trabalho, ele é admitido a reconvenção. Mas então aqui nós vamos ter o quê? A primeira coisa, como eu falei no início da aula, a reconvenção vai integrar o mesmo corpo da contestação. Eu vou abrir um tópico lá, reconvenção, coloco no mesmo corpo. Não preciso fazer uma peça separada. Primeira coisa. O que mais? A reconvenção, ela vai ser apresentada no mesmo prazo da contestação. Por isso, se eu apresentar a contestação sem sigilo, lembra que eu falei lá no início? Apresentei a contestação sem sigilo, impede o autor de desistir e emendar. Impede o réu de produzir novas provas na contestação. Então, se eu não apresentei reconvenção, eu já não posso mais apresentar. Eu não posso ali emendar a contestação apresentando uma reconvenção. Se eu apresentei a contestação sem sigilo. Se foi com sigilo, até a audiência eu ainda posso apresentar uma reconvenção também. Então, a reconvenção é o contra-ataque, né? É aquela situação em que o réu passa a ser autor, ele faz pedidos, certo?
Deixa eu ver o que mais que a gente pode observar. Vamos lá no material, ver o que eu coloquei para vocês. É o contra-ataque do autor, ensejando o processamento simultâneo e a resolução pela mesma sentença. O juiz vai julgar a sentença do processo principal e da reconvenção também. Na mesma decisão, ele vai proferir ambas, decidindo sobre ambas matérias. Conexão, essa como eu falei, ela é um pouco mitigada no processo trabalhista, mas tem que estar vinculada à atividade laboral, como eu comentei com vocês. Não pode lá entrar contra o empregado porque o sócio emprestou o carro particular para ele usar no final de semana e ele bateu e não reparou o dano. Daí não. Agora, se tem um dano gerado pelo empregado na atividade profissional dele, aí sim eu posso fazer uma reconvenção para cobrar esse eventual crédito que esteja pendente aí. Tá bem? Então, o reclamado é o reconvinte, o reclamante é o reconvindo. Então, o autor da reconvenção é o reconvinte, o réu é o reconvindo. Certo? Então, quando eu for fazer a reconvenção, eu vou falar o reclamado reconvinte, o reclamante reconvindo. E quando o juiz for julgar, ele vai se referir a eles dessa forma. O que mais que é importante aqui? Desistência da ação principal. Gera a extinção da reconvenção? Não, porque ela é tida como uma ação autônoma. Ainda que ela seja apresentada no corpo da contestação, ela tem a natureza de autônoma. Nesse caso, desistiu da principal, mantém-se a reconvenção. Eu posso apresentar só a reconvenção e não contestação? Posso apresentar só a reconvenção. Não contestei, mas apresentei a reconvenção, sem problema algum. Quando apresentada a reconvenção, o que vai acontecer? Para garantir o contraditório agora da outra parte, do autor, o juiz vai suspender a audiência e vai garantir o direito ao autor, que agora é o reconvindo, de apresentar defesa na reconvenção. Então, é suspensa a audiência, reagendada, para que ele possa, então, apresentar a sua defesa. Ter garantido também o contraditório aqui. Tá bem? E, por fim, pessoal, se vocês observarem lá o material que eu enviei para vocês, vai ter uma estrutura da peça. A estrutura da peça aqui, eu discriminei como que nós vamos estruturar propriamente a peça, competência, indicação do número do processo, preâmbulo, partes, aí nós vamos ver ali as preliminares, prejudiciais, mérito e os pedidos. Mas nós vamos falar isso na aula que vem, melhor, vamos apontar discriminadamente todas elas, vamos trabalhar os pedidos. Hoje, a aula de hoje era para trazer a essência da contestação. Nós falamos tudo que deve constar nela. Na aula seguinte, a gente vai botar ali na prática, montar efetivamente a peça. Mas é importante já saber isso, porque tudo que nós trabalhamos na aula de hoje é o que vai ser reportado lá na petição que nós vamos trabalhar na aula que vem, na petição de contestação. Lembrando, então, que nós vamos dividir em 3, as preliminares, prejudiciais de mérito e o mérito. E nós vamos ainda ter a possibilidade de apresentar a exceção antes, exceção da incompetência e exceção de suspeição e impedimento. Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula, a gente dá continuidade à unidade 3, aqui, resposta do réu. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até logo, um abraço.